Acaba verão, acaba inverno, vira lua minguante, vira lua crescente e a Anitta sempre faz uma nova cirurgia plástica. Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra você que não me conhece, eu sou Bruno Baroni, pra você que me conhece também, parece que o único assunto que se fala na internet está sendo o quê? A suposta cirurgia de Larissa, Anitta, a grande, maior cantora do nosso Brasil, a mais famosa de todos os cantos, o nome dela é Rua nos Sete Mares, nos 7 continentes, são 7 continentes? Eu acredito que são 7 continentes, América, Central, Norte, Sul. Mas aí, será que as 3 é uma só? Fingi que são 3. 3. África, Europa, Ásia, Oceania. Antártida é um continente? Não. Mas ninguém deve escutar a Anitta na Antártida. Ou será que escuta? Pois então, eu tô aqui antes de falar disso pra te convidar pra minha peça que já está sendo um sucesso! O melhor que eu tô gravando esse vídeo antes dela lançar. Mas você não sabe disso. Você não sabe disso. Terça-feira agora, dia 8 de julho, estreia lá no Teatro UOL do Shopping Pátio Higienópolis a minha peça Eu Também Sou Médico, com uma residência lá no Pátio Higienópolis. A gente vai ficar lá todas as terças-feiras. Então corre que ainda tem ingresso, vai lá comprar. Corre, compra na porta, que é bom que você não paga taxa. Vai lá e compra na porta, corre, do lado da sua casa. Eu quero que você me veja. A peça foi incrível, você viu os stories do povo postando. Não tenho a menor ideia, cara, porque eu tô no passado. Então, assim, eu espero que os meus convidados tenham postado, tá? Aí vocês me avisem nos comentários desse vídeo se as pessoas comentaram sobre a peça. E no Rio de Janeiro também vamos ter uma sessão no dia 10 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Então, se você tá no Rio de Janeiro, também tem peça no Rio de Janeiro. O link para comprar os ingressos tá na descrição, tanto do Teatro UOL quanto do Teatro Clara Nunes. Então vai, chama a família, chama os amigos. Só não leva um filho muito novo, tá? Porque a peça ali não encaixa, tá? Não encaixa. Bora lá. Gente, tudo começou com o suposto desaparecimento de Anitta. A Anitta tá desaparecida? Não, tá. Parece que a Anitta, ela fez os procedimentos, pelo menos é o que corre as más línguas, e disseram que ela tava sumida porque ela fez um supostamente, uma cirurgia plástica que deve ter tido uma complicação. Tudo no suposto, tudo foi muito no burburinho, no boato, e disse que ela estava, abre aspas, irreconhecível, fecha aspas. Só que aí as pessoas estavam pensando no quê? No Goonies, né? As pessoas estavam pensando no monstro, no Gremlin. As pessoas estavam achando que ela tinha virado a bruxa do 71. Mas irreconhecível, ela estava de uma forma de que ela estava tão nova que ela parecia que tinha 12 anos de idade com essa cirurgia que ela fez. E começou que ela voltou a aparecer na mídia. Ela começou a aparecer na internet postando umas fotos com gente famosa. Mas não gente famosa tipo assim, Suzana Vieira. Não gente famosa tipo assim, Luciano Huck. Não. A gente tá falando de Naomi Campbell. A gente tá falando de Sofia Vergara. A gente tá falando sobre artistas internacionais imensos, de uma proporção global, que ela estava passeando na casa deles. Só que as fotos, você não entendia se era a Anitta ou se era a filha da Anitta. Gente, eu tô chocado. Gente, antes de eu ver esse vídeo, cara, antes de ver esse vídeo, olha essa foto, gente. Olha a Anitta. Da Anitta, ela publicou mais uma foto e tá todo mundo pasmo. Ela mudou de DNA. Naquele vídeo... Ela de fato mudou o DNA, cara. Ela mudou o próprio DNA, os códigos genéticos que compõem o seu corpo. Nós já tínhamos percebido que ela tinha feito uma mudança expressiva, né? O maxilar dela tá diferente, é como se a cabeça dela tivesse esticado. O nariz dela mudou bastante. Olha só, gente, olha o rosto. Sabe o que eu já vejo? Ela com certeza retirou o preenchimento da mandíbula. Ela com certeza fez um lifting. Com certeza não, né? Supostamente, pelo que eu sei, da minha experiência, porque pra você que não sabe... Tá na hora da carteirada, Eu sou médico. A produção já não aguenta mais. Eu sou médico e fiz pós-graduação em dermatologia e estética. Então eu tenho aí um histórico de entender um pouco de procedimentos. Um pouco não, né? Eu entendo de procedimentos estéticos. A boca, a bochecha. Ela fez ali gente, parece muito que ela fez um lifting, porque a sobrancelha dela fez uma elevação de sobrancelha, né? Aumentou o espaço que tem do olho, reduziu a mandíbula, parece que afinou o queixo, a boca
parece que reduziu o preenchimento, mas parece que ela fez alguma coisa no nariz que deixou ele mais arrebitado. Assim, Se isso é possível. aqui ela é outra pessoa. Eu tô muito assustado. Muito mesmo, sem brincadeira. A Anitta pode tranquilamente entrar pro Blackpink se ela quiser. Porque ela está asiática. Ela tá com todos aqueles traços que normalmente nós vemos em cirurgias coreanas. Fora o tanto que ela tá magra também, né? A mídia brasileira afirmou que ela teve um problema de infecção bacteriana por causa da plástica. Ah, então ela fez plástica, então provavelmente ela fez um lifting. Porque geralmente quando estica o rosto, fez um lifting. Tá muito frio, tá muito frio. Hoje está fazendo 11 graus, tá? 11 graus. Parece que ela fez um lift. Mas, gente, a gente também tem que entender que quando a gente faz cirurgia plástica pra esticar o rosto, né? Pra elevar o rosto, pra deixar tudo pra cima, tem fases, tá, gente? O corpo ele vai se adaptando. Tá muita gente falando assim, tá muito artificial. Ai, o olho dela tá muito puxado. Ai, puxou demais. Gente, mas o corpo vai assentando, tá? Ela não vai ficar assim pra sempre. Fica exagerado nos primeiros meses. Depois de 6 meses que a gente vê um resultado legal. Mas a equipe dela disse que não foi por causa da plástica. Então já tinha ficado subentendido que ela tinha feito uma coisa inédita. Mas não isso daí. Eu amo, uma coisa inédita. Como se ela estivesse lançando um novo álbum, né? Como se ela estivesse lançando um novo clipe. O clipe mais bombado, fazendo uma coisa inédita na sua carreira. Não, não é inédita, né? Não é inédita ali, cirurgia plástica na carreira da Anitta. Pode ser algo assim, um resultado inédito, porque ficou lindo. Gente, vocês podem me... gente, acabem comigo nos comentários. Pode acabar comigo. Eu gostei. Não adianta. Opinião é opinião. Opinião é opinião. O pessoal pode falar de, tá merda, tá lixo. Já virou moda falar mal da Anitta, entendeu? A pessoa não consegue aceitar de que ela tá bonita. Porque o povo gosta de falar mal dela. Gente, é isso, ela tá bonita. E se você tivesse dinheiro pra fazer a cirurgia, você faria essa cirurgia, eu tenho certeza. Eu faria. E, né? É um negócio que eu não faria, sabia? Eu não faria, mesmo se eu tivesse dinheiro, que eu tenho medo. Eu tenho horror de cirurgia, eu morro de medo de cirurgia. É horrível você acordar de uma anestesia geral, gente, é horroroso. Você parece que você tá perdido no tempo e no espaço, também o tempo de recuperação é um saco. Gente, é outro DNA da diva. E aí, vocês acham que essa nova cara dela tem que entrar agora numa nova edição do Versions of Me? Porque eu acho que aquela capa devia ser feita e essa daqui tinha que entrar. Sem dúvida, é uma das mais comentadas de todas as transformações que a Anitta já fez. Acredito que essa daqui se tornou a mais expressiva, né? Comenta aqui sua opinião que eu quero saber. É porque foi uma das primeiras cirurgias que ela fez, estando muito em evidência, né? Geralmente ela fez todas as cirurgias antes de estar, tipo assim, dando aquele boom internacional. Ela foi dando aos poucos, né? E agora que ela deu esse boom gigante, ela fez essa, que deu uma mudança absurda. Eu acho que foi uma primeira que ela fez depois desse boom absurdo que ela teve mundialmente, né? A transformação no rosto da Anitta e o que isso tem a ver com a sua vida. A Anitta surpreendeu todo mundo. Eu sempre gosto de trazer aqui pessoas pertinentes, pessoas bem estudadas, pessoas que têm autoridade no que falam. Esse aqui é um vídeo da doutora Melina Kistler, dermatologista, com RQE, entendeu? Fina. Vamos ver as opiniões de doutora Melina. É aquela coisa, né, gente? É tudo opinião, porque a gente não sabe o que ela fez, a gente não sabe o que ela passou, o que ela tirou, o que ela colocou. Que eu também acho muito feio a gente começar a apontar dedos pra uma coisa que a pessoa fez, sabe? Sem ela antes de falar em público o que ela fez, né? Mas aquela coisa, a Anitta é uma pessoa, é um livro aberto. Aquela mulher é uma enciclopédia aberta, né? A transformação no rosto da Anitta e o que isso tem a ver com a sua vida. A Anitta surpreendeu todo... Com a minha vida? Agora, com a minha vida curiosa e fofoqueira, muito. Reaparecendo agora depois de algum tempo afastada e com esse rosto que, venhamos e convenhamos, está muito diferente do que... Eu amo afastada, né? A mulher, ela desaparece 2 semanas, assim. O que realmente foi feito aqui, só ela e o médico responsável pelos procedimentos que realmente vão saber. O que eu vou dar aqui é a minha opinião especulativa, baseada no meu conhecimento e no que eu vejo no antes... Olha, parece... Gente, que rosto bonito. Meu Deus, como é que um cara fez um procedimento desses? Você percebe que a sobrancelha dela tá mais angulada, né? Tá mais puxado. E o olho dela não tá tão mais... Nunca foi caído, mas ele tá mais esticado, né? Ele tá mais angulado, ele tá mais levantado. Você percebe de que o olhar dela tá mais aberto, tá mais vivo.
depois dela. Então o que mais me chama a atenção, na verdade, é a mudança do formato do rosto, o encurtamento da distância entre a base do nariz e o lábio superior, com o aumento de volume do lábio, e também a mudança no formato do nariz, que na minha opinião está mais afilado. E também, se vocês conseguirem ver aqui, Melina, acho que ela mudou, inclusive, um pouco o formato do... É exatamente, é o olho. Olha aqui o antes e olha o depois. Olha o antes, olha o depois. Você percebe que o olho dela tem uma pálpebra um pouquinho mais larga no antes, e aqui ela reduziu um pouco esse espaço de pálpebra. Então você percebe que houve um levantamento bem aqui, ó, supostamente, tá? Que geralmente esse tipo de cirurgia, se é a que eu tô pensando que é aquela que você faz um pico aqui, puxa e sutura o resto, né? Esdrúxulamente é bem agressivo, tá? Quando a gente fala assim, mas pro cirurgião plástico é algo corriqueiro que o cirurgião plástico faz, né? Mas é aquilo. Claro que todo ano tem técnicas novas, técnicas mais avançadas, técnicas mais aperfeiçoadas, né? Mas tudo são procedimentos que já existem, procedimentos esses que já são muito bem estudados, procedimentos que já são muito bem entendidos, coisas que já se fazem há muito tempo. Só que feitos em alguém que é de uma fama que é globalmente conhecida, né? Globalmente conhecida. Nossa, muito merda, né? Eu tenho que ter um palavreado mais bonito, tenho que ler mais. Do olho. O olho dela era mais arredondado. E quando ela maquiava, ela tentava deixar esse olho... E você percebe também que a sobrancelha tá mais pertinho do olho. Agora ela tá mais distante, sabe? Tá mais retificada também. A sobrancelha ela tá mais retificada e mais levantada. Mudou. E quando ela maquiava, ela tentava deixar esse olho mais no formato de gatinho, o que agora ele parece estar de forma natural. Gente, ela parece... Aqui ela tá parecendo a Juliette, a tal mistura da Juliette com a Ana Laura Lopes. Sabe a Ana Laura Lopes? Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Meu traço tóxico é achar que eu canto bem. Esses resultados, eles com certeza foram obtidos através de cirurgia plástica. Como, por exemplo, o lip lifting, que é a cirurgia onde se encurta. Lip lifting, ela parece que fez um lip lifting. Com certeza ela parece que ela fez. Porque as pessoas acham que é o seguinte, quando a gente tem, é porque a gente estuda na estética que o rosto, ele tem que ser, ele tem que ter medidas similares entre essa medida e essa medida. Tá? Então, geralmente, quando essa tá muito curta, a gente tem que alongar. Geralmente, quando essa aqui tá... isso aqui, por exemplo, tem um tamanho certo, tá? Aí as pessoas, às vezes, acham que pra gente encurtar esse espaço dessa ponte nasolabial, tem que preencher a boca. Mas não. Às vezes, quando você preenche muito a boca, vira aquela boca de salsicha. E a gente não quer boca de salsicha, não. Boca de salsicha não. Aquela boca de salamitos, né? Bota aqui uns salamitos aqui na minha boca, produção. Salamitos. Eu amo que eu acho que a produção coloca pra mim, mas às vezes a produção me gonga e não coloca. Vou te dar mais uma chance, produção. Um salamitos aqui, ó. Obrigado. Eu me sinto que eu sou feito de bobo. Sou feito de bobo constantemente. Só que não. Às vezes preencher demais, ele pode fazer uma eversão do lábio. O que é eversão do lábio? O lábio fazer assim. E ele virar pra fora. Ou, pior, que é o que aconteceu com a GK, na época que ela preencheu muita boca. Que você vai perdendo a linha, vai botando, bota. Aí ele migra. Aí no que ele migra, o preenchimento sai da boca e vem pra cá. E aí você fica com o quê? A boca de Marge Simpsons. Imagina, já viu a boca da Marge Simpson? Que é quando quem preenche demais aqui é a boca de Marge Simpson. É a boca da Marge Simpson. Que aí o preenchimento sobe pra cá, entendeu? O certo pra você reduzir isso aqui é fazer o lip lifting, que é o quê? Você faz um corte aqui, próximo ao nariz, né? Você tira um filete de pele daqui, puxa a pele pra cá, e aí você puxa o lábio assim. Então é como se estivesse cortando um círculo oval aqui, tá enxergando? E aí você puxa essa pele, fazendo assim com a boca. Então parece que você tem um preenchimento sem preencher, uma boca mais natural e uma ponte nasolabial mais curta. Bem indicado, fica lindo. Lindo. Eu tenho uma amiga que faz esse procedimento que fica lindo. Essa distância que a gente chama de filtro, um lifting facial com alguma mudança, às vezes até de estrutura óssea aqui na mandíbula. Ela fez alguma coisa na mandíbula, gente. Tá muito... Agora é isso que eu falo, né? Eu olho no rosto dela, eu consigo ver a tradução do que é essa nova geração que cultua a magreza. Porque você vê que
a gente já via Maia Massafera, agora a gente tá vendo em Anitta, que é aquela coisa do acabou a onda do rosto quadrado, porque a gente tava numa onda de rosto quadrado, de preencher mandíbulas, de deixar o rosto quadradinho. Você vê que agora o rosto dela tá completamente triangular. Voltou aquela época da galera fazer, de deixar a cara magérrima, sabe? Pra você ver como é que tá a cultura da magreza extrema, do uso de canetas emagrecedoras. Gente, ó, eu recebi uns comentários esses dias, falando, ah, você emagreceu muito, ah, você julga muito, que não sei o que, não sei o que. Gente, eu nunca julguei nenhum tipo de dieta ou uso de nenhum remédio ou uso de medicamentos pra fazer o que você quiser. Muita gente tá falando que emagreci, né? Pois eu emagreci mesmo. Tá? Mas eu não gosto de falar sobre emagrecimento, não é porque... Ah, é porque tá usando caneta emagrecedora e você não quer falar, porque você é um grande hipócrita. Não, eu não tô falando sobre emagrecimento porque eu sou um perfil de comédia. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês virando musa fitness. Eu tenho pânico de gente que eu sigo, que eu adoro, eu acho engraçado, aí a pessoa emagrece e acha que ela virou a Pugliese, entendeu? Se bem que a Pugliese é uma referência muito antiga já, né? Muito antiga. E virou tipo a Lívia. Não, Lívia também é muito nichada. A Manu City. Aí virou a Manu City. Só posta sobre barrinha bold, só posta whey protein. Porra. Não, cara. Eu posso emagrecer e não fazer isso virar um conteúdo, cara. Eu posso emagrecer sem transformar isso em um conteúdo, até porque eu não tô afim de causar uma ansiedade em você, de querer, o certo é emagrecer, o certo é emagrecer. Não, cada um tem um objetivo, cada um tem um porquê, cada um tem um método, cada um tem uma forma de chegar lá e um porquê, né? O meu objetivo principal era de conseguir chegar no palco e começar a fazer minha peça de teatro e tá num fôlego legal, porque eu não tava tendo fôlego pra fazer uma peça de 1h30. Eu queria estar bem com minha autoestima, com minha imagem, de estar em cima do palco pra frente de 700 pessoas que vai ser o Gazeta. E assim, é isso. Emagreci sim e não vou falar sobre isso, não. É isso. Tia, que é a cirurgia do... Ela fez alguma coisa no nariz também, mas agora não sei se ela fez uma rinoplastia ou se ela fez algum procedimento de só um preenchimento. Não sei. Mas me parece que ela fez uma cirurgia no nariz também, mas eu não tenho certeza. E essa cirurgia do olho, que às vezes eles chamam de ou ocidentalização ou orientalização de um olho que... Mas eu acho que ela não fez o lip lifting, sabia? Eu acho que ela só preencheu, não sei. No caso É difícil dizer, gente, porque é muito... E também é muito feio como profissional, mas como eu não atuo mais em dermatologia, eu não tô atuando, eu posso falar. Tá? Mas eu acho feio quando um outro profissional começa a apontar o que um paciente deve ter feito. Claro que ela tá fazendo aqui de uma forma didática, mas é porque às vezes eu vejo profissionais na rua com pessoas aleatórias e falo assim, seu procedimento tá torto. Tipo assim, cara... mais gatinho. Não existem procedimentos que consigam ter esse grau de transformação, tá? Na mudança do formato, principalmente do nariz e dessa região dos olhos. O lábio, eu acho que tem... Que não sejam cirúrgicos. Não existe procedimento que dá esse resultado que não seja cirúrgico, gente. Por isso que eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas que o paciente tem quando ele vai no dermatologista. Porque o dermatologista, ele consegue fazer muitos procedimentos? Consegue. Ele consegue te deixar muito bonita. Porém, existe uma linha de limite em que o dermatologista pode atuar e pode te ajudar. Às vezes, o seu problema, ele só vai resolver ou ele só chega na sua expectativa com cirurgia. Que aí a gente tem o cirurgião plástico. Pouco de preenchimento, até porque ela tem essa tendência de exagerar um pouco no volume dos lábios para a minha percepção de beleza, mas isso é muito individual. Agora, o que ela quis atingir com essas mudanças... Nossa, caramba, ela tá belíssima. Ficar mais jovem, se era ficar mais bonita, se era atingir um padrão de beleza que tá em alta lá no exterior, ou se é simplesmente ficar diferente do que ela vinha sendo, só ela vai saber dizer. E eu acho que é esse tipo de clareza que a gente tem que ter quando a gente faz algum tipo de procedimento. O que é que eu almejo? Qual é o meu objetivo com aquele procedimento? É manter naturalidade e manter as minhas feições? Eu quero uma mudança drástica? Eu quero tentar aparentar uma idade menor do que a que eu tenho, que na minha opinião é quase impossível da gente fazer. Então, essa clareza é que eu acho que é importante a gente ter em mente para que... É muito errado o paciente chegar na dermatologista e falar assim, eu quero parecer que eu tenho 20 anos. Não, tipo, a pessoa tem 40, 50. Cara, não. Vê no dermatologista falando assim, eu quero ter cara de 40 anos com muita saúde. Uma cara com saúde, sabe? Uma cara feliz, levantada, bonita, saudável. Porque você já vai indo na expectativa de querer se transformar em alguém que você não é, alguém mais nova que você, uma versão que você não é, vai chegar num certo ponto que vai rolar uma frustração, sabe? Que vai bater aquela pressão social do tipo, tá, mas o procedimento realmente te deixou mais nova? Em questão de tempo? Não. Ah, mas uma testa sem rugas é uma coisa linda.
atinge o nosso objetivo, e aí é cada um com seu cada um. E essa foi minha avaliação. E você, me conta o que você achou que ela fez nesse rosto. Adorei essa mulher. Cara nova da Anitta e a nossa relação com os filtros e como a gente se enxerga hoje em dia na internet. A Anitta ficou 2 meses quase sem postar em rede social. Face Reveal, que é a nova trend, né? De você fazer uma cirurgia, tipo, muito... Sei lá, basicamente você troca a estrutura do rosto. Esse tipo de coisa inaugura um momento ápice, assim, da rede social com a cirurgia plástica. De que as pessoas realmente perderam o pudor de assumir que elas mexeram em alguma coisa do rosto. E eu acho Mas que a Anitta ela, foi muito gente, precursora nisso. Exatamente, a Anitta foi precursora nisso. Ela nunca deixou de falar de cirurgia plástica. Ela tem um álbum em que ela colocou todas as versões de cirurgia plásticas que ela já fez. Eu acho que assim, ela é a única pessoa que a gente sabe que ela tá cagando e andando pra quem fala ou deixa de falar dos procedimentos, cirurgias que ela faz na cara. Quem não lembra do episódio do Faustão, quando ela fez uma plástica do nariz e foi lá assumindo que tinha operado, quando na época as celebridades super escondiam o que elas estavam fazendo. E é óbvio que a gente trocou ideia sobre isso no grupo das amigas. Ai, eu acho horroroso isso de querer fingir que você não fez, sabe? Cara, a pessoa sai, troca de DNA e fala assim: ai, é muita água e verdura e atividade física. Ah, cala a boca, sabe? Por favor. Qual que é o problema de você falar que você fez cirurgia plástica? A pessoa tá te perguntando é porque ela quer saber o número de quem fez, entendeu? De quem... Ah, me poupe. Essa coisa também de julgar a pessoa que fez cirurgia plástica, coisa brega, coisa feia, chata. Isso é chata, isso é chata. As minhas ficaram com muita estranheza, assim, porque ela tá muito diferente. E aí isso deu uma leve incomodada. Tipo, deveria achar bonito a pessoa estar transformando tanto o rosto. Não sei se é porque eu trabalho com isso, eu já consegui achar bonito já de cara. Porque eu acho que a Anitta, ela faz parte desse grupo de celebridades, vamos dizer, a Anitta, a Kylie Jenner, a GK, de que não tem um apego com o seu rosto de nascimento original. A Anitta nunca teve esse apego. E aí também o fator tempo, de que essas pessoas estão tão expostas na mídia, que assim, quem lembra da cara da Kylie Jenner antes das plásticas? É igual a Kylie Jenner, gente. Olha como é que ela era. Produção, bota uma cara dela agora. Ela tem a cara de pau de falar pra mim que ela não usa preenchimento. Que ela usa, que foi o tempo. Ela levou um glow up. É o quê? Vai me falar que agora é gominha de colágeno que faz isso. Peraí, né? Outras coisas. Isso também de coisa de colágeno. Tomar colágeno pra mim me mata, cara. Me mata. Colágeno. Tomar colágeno. Lembra? Ela não é mais aquela pessoa que ela nasceu. Ela é a pessoa que ela é agora. É tão intensa a exposição da imagem dessas pessoas que com o tempo, em pouco tempo, aquela cara refeita se torna de fato a cara oficial da pessoa. A Kylie Jenner não é mais quem ela nasceu pro público. A Kylie Jenner é o que ela é agora. Então assim, é quase como se fosse uma coisa de avatar. Tipo assim, eu escolho ser esse avatar. Vou viajar, tá? E sou esse avatar e é essa imagem que eu assumo nas redes sociais. Mas é aquela coisa, né? Você também tem que fazer uma cirurgia sabendo que não tem mais volta pra você voltar pra aquela versão original. Quando você faz um procedimento estético nesse porte, é difícil você voltar pra antes, né? Por exemplo, pelo menos cirurgias que vão corrigir cirurgias que não foram bem feitas, nunca voltam pra um marco zero, né? Você sai daqui, você nunca vai voltar pra cá. Você pode fazer muitas cirurgias boas, mas se fez uma ruim, é difícil de voltar pra cá. Que eu super admiro e ela faz bastante filtro nas fotos dela e a gente sempre debate porque eu acho ela linda. Eu falo, amigo, para de fazer filtro, cara. Para de fazer face app. Tanto assim, as pessoas estão vendo que essa não é a sua cara, não. Nossa, eu antigamente, quando eu tinha uns 21, 22, eu era a rainha do Facetune. Nossa, eu botava meu rostinho quadradinho. Mas aí o que? Vi ao vivo? Ai, a Dona Redonda. Ai, meu Deus, gente, juro. Mas eu fazia o rostinho quadradinho no Facetune. Eu conseguia refinar ali, ó, bonitinho. Depois, agora que eu trabalho com a internet, eu nunca mais fiz edição de foto. Nunca mais editei foto, que eu penso assim, pra quê, sabe? Eu faço vídeo. Não dá pra fazer Facetune em vídeo, entendeu? Não dá. Aí eu penso assim, pra que eu vou editar, me botar magro na foto, me botar bonitinho, fazer um contorno no rosto? Se eu vou chegar numa patifaria, botar uma peruca na internet e vou tacar minha cara a pau, aí a pessoa vai ver que tem um queixo, menino. Olha lá, e essa foto? Um queixo de 2 metros, o vídeo. Não tem queixo. Trocar uma franja de travesseiro não consegue, porque não tem queixo. Como é que... Troca a fronha. Sua cara normal é linda. E ela fala assim, não tô nem aí. Porque esse avatar aqui, Hollywood 5, Hollywood 4, é o avatar que eu escolhi para me representar nas redes sociais. Então, assim,
eu não me importo, tipo, esse aqui sou eu. E aí ela, tipo, alugou um triplex na minha cabeça, porque faz algum sentido, né? Num mundo muito digitalizado. Falou, não falou nada. Mas eu concordo. Quantas vezes eu não falo nada? Falo nada com nada, cara. Eu não falo nada com nada. E eu mesmo concordo. E a Anitta que sumiu e de repente apareceu com um rosto Ah, eu adoro ele. diferente. Será que ela fez algum procedimento estético? Vamos falar sobre o caso dela. Ainda não se sabem quais foram os procedimentos que a Anitta realizou. Vamos analisar o antes e o depois dela? Onde que você acha que ela tá mais jovem e natural? Cara, eu vou te dar um conselho. Não bota o microfone na boca. Eu não consigo ver seu rosto. Pega esse microfone e bota aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu consigo te enxergar. Porque aqui você tá tampando sua cara. Aqui, ó. Assim Me incomoda. Agora eu só tô enxergando isso. ou assim? O que mais mudou na Anitta foi o formato do rosto. Total. Antes, um rosto mais quadrado, Ele entende muito do assunto, gente. mais pesado, e agora um formato mais alongado. Já faz tempo que falamos disso. Excesso de preenchedores, principalmente no ângulo de mandíbula, sim, te envelhece. Mulher com muito preenchimento na mandíbula envelhece e pode também dar uma largada no rosto e dar uma masculinizada no rosto, né? Quando você preenche muito e alarga e lateraliza o rosto, né? Uma coisa é você preencher a mandíbula pra trás pra desenhar o formato da mandíbula. Agora, quando você faz pra preencher e deixar ele o rosto mais quadrado, masculiniza e também aumenta, parece que a pessoa fica mais velha. O caso dessa nossa paciente, que mesmo ela tendo menos... Gente, eu tô falando isso não é por etarismo, tá? É porque eu estudei isso, né? Eu fiz pós-graduação em estética, então assim, eu falo embasado nas coisas que eu estudei. Não tô falando abobrinha, berinjelas. 40 anos de idade e fez um lifting facial. Fiz uma cirurgia para a remoção de todos os meus antigos procedimentos. Aproveitei e já fiz a técnica Deep Plan e blefaroplastia com esvaziamento da minha face. Vocês estão vendo, gente? Olha como é que fica. Pós-cirúrgico, você acha que a pessoa vira um peixe. Olha lá, um baiacu, um bagre. Tá, tadinha. Parei. Mas aí, dá um tempo pra sentar... Com esvaziamento da minha face. Olha como é que fica. Como é que o corpo vai absorvendo. E fica muito mais natural. Isso aqui ainda não tá natural, tá? Olha como é que tá. Ou seja, a Anitta ainda vai desinchar mais, gente. Calma. Gente, já tá um pouco inchado, né? Mas é muito verdade que quando você tem problema com solução, você faz bota assim, vira assim, né? Pra afinar. Agora eu posso fazer até assim, ó. Ela fez um procedimento muito parecido com o da Anitta. Esse pra baixo. E tá tudo bem. Abriu o olhar. Inclusive o né? Marco, alguns meses Parece que abre o olhar da pessoa. atrás, fez um vídeo falando do formato do rosto feminino e masculino. O formato em V ou em U. Imaginem aqui que é o contorno inferior do seu rosto. Ele estaria num formato mais de U, que com o envelhecimento vai fazendo isso, porque vão caindo as estruturas da face. O esmalte aqui ele vai derretendo, e aí você vai formando o jaw, o bulldog, o bigode chinês. O jaw. O jaw é essa região aqui, sabe aquele bulldogzinho que dá aquela pelanquinha aqui, aquela gordurinha que chama jaw. Já uma pessoa mais jovem, ela seria um ovo invertido, onde a parte inferior fica em formato de V, deixando as estruturas mais elevadas, um rosto mais alongado. Mas esses são rostos mais femininos. Mesmo caso da Anitta. Um formato em U e agora um formato em V. Qual que tá mais jovem? Tá, Carmelo, mas qual que é a sua opinião? O que você acha que a Anitta realizou? É minha opinião. Eu não sei, é uma especulação. O que eu acho é minha opinião. A minha opinião é que a Anitta fez um lifting facial Também acho que ela faz um lifting facial. de deep plane ou endoscópico. Eu não sei o menor dela. Que ela faz um facelift, ela aparece. Agora, se foi um endoscópico, eu não sei. Um lip lift superior para reduzir a distância da base do nariz até Todo mundo tá achando que ela fez lip lift, né? Todo mundo acha. o lábio. E a remoção completa dos preenchedores do terço inferior. Mas essa é minha opinião. Acredito eu que daqui a alguns dias ela deve expor publicamente o que ela fez. Mas na minha opinião, ficou muito mais jovem e muito mais natural. O que você acha? Então, eu concordo plenamente, cara. Eu concordo plenamente. Pode acabar comigo nos comentários, eu não tô nem aí. Entra aqui. Tá? Eu não tô nem aí, mas eu achei que ela ficou mais bonita sim. Eu achei que ela ficou mais jovem, um olhar mais aberto. Ela parece que ela ficou rejuvenescida.
entendeu? Eu tenho certeza de que ela não vai ficar assim, que ela vai ficar melhor, porque esse tipo de cirurgia demora de 6 meses a 1 ano pra você ver um resultado completo, tá? Então, assim, eu acho que a gente tá muito precipitado em falar de como que ela vai ficar não vai ficar assim, dessa forma. Então, assim, calma. Se não tivessem falado que essa aqui é a Anitta, eu não teria acreditado. Gente, olha isso aqui. Eu não reconheci. Gente, olha isso aqui. Outra pessoa. Eu não consegui ver um detalhe de Anitta ali. A foto foi compartilhada no Instagram de um empresário americano e ela apareceu assim, irreconhecível. Gente, bizarro. Ela tá lindíssima, mas não é a Anitta. Após a Anitta aparecer com esse novo visual dela, a assessoria dela se pronunciou dizendo que ela fez os procedimentos estéticos e disse que as alterações da aparência dela foram frutos de procedimentos bem-sucedidos. A nota diz que ela aumentou os lábios, realizou técnica de harmonização facial para afinar o queixo, a bochecha, trazendo mais esse ar de rejuvenescimento. Lembrando que ela tem 32 anos. Mas bizarro como pequenas alterações modificam o rosto da pessoa total. Peguei uma foto onde aparece todas as fases da Anitta, desde quando ela se lançou. Você vê que o nariz dela, ela tinha uma ponte mais pra baixo, né? A ponta dela era mais pra baixo. Mas aqui ela tinha o quê? 19 anos, 18 anos, né? E ela aqui, a primeira coisa que ela já fez é o quê? O nariz. A primeira coisa que ela fez foi o nariz. Preencheu boca. Agora, esse aqui tem cara de lift, gente. E ela reduziu mesmo o filtro, né? O filtro da boca. Porque olha, a distância que tá aqui e a distância que tá aqui tá muito menor. Carreira até 2025. E ela já disse em um programa que ela ama cirurgia plástica e ela faz mesmo. O que vocês acharam dos procedimentos estéticos da Anitta? Tá certíssima em falar, entendeu? Tá certíssima. Deve dinheiro pra ninguém. Qual foi o melhor rosto que a Anitta já teve? Depois de meses sumida, ela apareceu com um novo... Ó, pra mim 24 e 25 estão assim, pau a pau. E muita gente tá comentando que tava melhor antes e outras pessoas comentando que tá melhor agora. Mas vamos lá acompanhar a evolução de rostos da diva. 2012, esse é quase o rosto original da Anitta, ela tava bem... Esse é quase o rosto original. No começo da carreira, ela não tinha praticamente nenhum procedimento estético ainda, se duvidar nenhum. 2014 foi a primeira grande mudança que ela fez, inclusive deu a maior polêmica na época, porque ela apareceu no Fantástico ainda com os curativos no nariz, numa época que os famosos não assumiam que faziam cirurgias plásticas. 2016, ela tinha feito mais alguns procedimentos, aumentou um pouco a boca e, na minha opinião, pra mim sempre vai ser o melhor rosto dela. 2019, aqui ela tinha feito mais alguns preenchimentos e outros procedimentos, principalmente na mandíbula. Aqui eu acho que ela já tava naquela época que era da mandíbula quadrada. Você percebe que o rosto dela tá quadrado, né? O queixo quadrado, a mandíbula quadrada, a boca. Aqui era a época que o preenchimento tava em alta. Que dá pra ver que ficou bem mais marcada. 2021, ela reforçou o bocão com preenchimento e talvez esse... Mas aqui ela suavizou a mandíbula, aumentou a boca e fez mais uma no nariz. O rosto dela mais conhecido pelo público geral. Em 2022 e 2023, ela deu uma boa reduzida nos preenchimentos, principalmente o da boca. E 2024 até 2025, antes dela fazer os últimos procedimentos. Muita gente acredita que aqui ela tava no auge da beleza. E esse é o novo rosto da Anitta de 2025. Acho que ela vai chegar no auge, gente. Acho que ela ainda não chegou no auge. Ela vai chegar no auge no final desse ano. Olha eu, a Marta sensitiva. Marta sensitiva. E pra mim se você achou melhor ou não. A principal mudança foi no nariz, deu mais uma empinadinha e removeu. A única coisa que eu não gostei do novo rosto foi o nariz. Mas é aquela coisa, a gente não pode julgar o nariz agora. Tem que tentar esperar pelo menos uns 6 meses, né? A pontinha que tinha ficado desde a primeira rino. Parece que ela removeu alguns procedimentos porque o rosto dela tá mais fino, mas ainda não foi confirmado o que ela fez exatamente. Mas eu quero saber na opinião de vocês. Eu acho que 24. 24 é o melhor rosto dela, com certeza. Mas é porque o 25 ainda não chegou. Ele tá pra chegar. Escreve aqui pra mim nos comentários, gente, a palavra filtro. Filtro é a palavra do dia que você me fala que chegou até o final desse vídeo. E me fala também se você gostou. Qual foi o rosto que você mais gostou de Anitta? De 2012 a 2025. Me conta aqui. Até o próximo vídeo. Compra minha peça! Um beijo.